Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Festa na Roça 15 anos! Sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Com Trio Virgulino, Aruan e Rodrigo Tigre, DJ J, Marquinho Camargo e John Vibe. E ainda tem barracas típicas, fogueira, ator mecânico e queima de fogos. É sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Festa na Roça 15 anos. Essa você não pode perder. Rofep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Rofep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap, onde você pode interagir conosco e com os nossos convidados as principais notícias de Itapetininga, do Brasil e do mundo nessa sexta-feira. Um clima ameno, né? Véspera de final de semana, todo mundo querendo dormir até mais tarde no sabadão ou ir pra rua protestar, que é o que a gente vai falar muito sobre isso hoje. Correio de Itapetininga nas bancas, estampando aqui a greve que fechou o pronto-socorro e o hospital regional, ainda em greve os funcionários, quem passa ali pela praça da Santa Casa percebe a movimentação intensa de pessoas, como nós vamos perguntar para o Beni daqui a pouco. Então, o Jornal Correio Itapetininga, nós vamos debater as notícias de Itapetininga no segundo bloco. Beni Luiz, seja bem-vindo. Como que está lá a situação? Lá agora à tarde, mais um movimento, né? Não só dos funcionários da Santa Casa, como agregou também outros participantes. Carro de som, tudo. Então, quantas pessoas mais ou menos na praça agora? Tinha lá pelo menos mais de 200. Mais de 200, tá bom, para começar? Não, porque o número de funcionários chega a 30, 40. Maravilha. Então, mas agregou bem o pessoal buscando seus direitos. Por causa desse movimento nacional aí que a gente vai debater daqui a pouco. Pegou de cabo a rabo. Hélio Rubens, seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez. Vamos debater aqui com Hélio Rubens, com Beni Luiz. Professor Geraldo, seja bem-vindo também. Muito obrigado e bom começo de noite, bom começo de sexta-feira a todos. Parabéns, estou sabendo de boas notícias, que você está virando papai. Parabéns a Camila, um beijão, Camila. Minha menininha está vindo aí. Eu espero, sabe, que você, quero deixar aqui, afirmar aqui, que espero que vocês se reproduzam muito. Porque, olha, o mundo está precisando de gente como vocês. Obrigado, fico muito feliz, muito obrigado, muito obrigado. Amador, consegui convencê-lo a vir ao programa, obrigado. Seja bem-vindo. Então, esses são os nossos convidados de hoje, o Amador, o professor Geraldo, Hélio Rubens e Beni Luiz. Vamos começar debatendo aí uma notícia bombástica da Folha de São Paulo. Joaquim Barbosa lidera a corrida presidencial entre manifestantes, aponta a Datafolha. Apesar de não figurar na lista de pré-candidatos ao Palácio do Planalto, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, aparece como preferido dos manifestantes paulistanos para suceder Dilma Rousseff, mostra a pesquisa do Datafolha realizada nesta quinta-feira. De acordo com o Instituto, Barbosa foi mencionado por 30% dos entrevistados contra 22% da ex-senadora Marina Silva, que tenta montar a rede de sustentabilidade. Dilma aparece em terceiro com 10% das menções. O levantamento foi realizado durante os protestos de ontem na Avenida Paulista, região central da cidade. O que você achou disso, Beni? Então, uma pergunta aos nossos queridos amigos aqui. O Barbosa seria de que linha?
Essa é a questão. Direcionamento, o Barbosa vai. Parece que ele vai essa se filiar ao partido, parece que ele talvez, vai se filiar não, tem que sair do cargo, mas é o Partido Militar Brasileiro, que quer arrebatá-lo. Direita. Direita, né? Isso é especulação, Não, né? então. Mas se percebe. Mas o que você acha? Ele como pessoa, não como partido? Como pessoa, não tenho nada contra, nada a favor, até porque não conheço. Vejo as ações dele. Né? Dentro do que parece ser uma pessoa altamente íntegra. Até prova o contrário. Porque a hora que ele sair candidato, com certeza vão descobrir alguma coisa da vida pregressa desse pobre coitado que se candidatar a qualquer coisa. Mas percebe-se que as coisas acontecem e aí surge o nome dele com 30%? 30% entre os manifestantes. Hélio Rubens, o Joaquim Barbosa é um candidato da esquerda? Não, acho que não é da esquerda. Principalmente se ele se filiar ao partido militar, como Que já foi aprovado, por sinal. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que esse pessoal não votou nele. Votou contra a classe política que existe. Quer dizer, é um voto de protesto, é um voto no outro, sabe? Não naquele que faz parte da política normal. Talvez sem autorização dele, talvez nem haja nenhuma intenção dele de se candidatar, talvez nem de entrar na política. Agora, como diz o Beni, ele é um homem, parece íntegro, votou bem lá no Supremo. Aliás, uma das grandes vantagens da modernidade é que hoje as sessões do Supremo são transmitidas pela televisão e o povo participa. E o Mensalão colocou ele na mídia. Isso, e votou bem no Mensalão. Agora, não acredito que o povo tenha votado nele. Votou realmente em algo novo. Geraldo, e o Joaquim Barbosa é preocupante? É o ideal? O que você acha? Olha, realmente acho que nós precisamos aguardar para ver, mesmo porque qualquer pesquisa feita nesse furor não é uma pesquisa que indique uma possibilidade a médio ou longo prazo. Talvez se a eleição fosse hoje, talvez até tivesse algum impacto sim no pleito, mas eu não acredito que para médio prazo, para 2014, sustente esses índices de pesquisa, que nós não sabemos ainda. Quem que foi que divulgou a pesquisa? Datafolha. Não sabemos qual é o método da pesquisa, como que foi direcionada a pesquisa, né? E a Folha a gente sabe, né? Não é estranho. Não, agora tem o detalhe seguinte, que a eclosão de ícones apenas para rebanhar voto é uma estratégia eleitoral, né? É por isso que se fazem romários, que, aliás, é um ícone que está até, inclusive, surpreendendo. Está dando certo. Né? Está dando certo. Está brigando pelo que ele acredita, né? Exato. Muito melhor. Mas também junto vai um Clodovil, junto vai um Tiririca, junto vai... São ícones que a massa popular cria, que é implantado, não é simplesmente, né? Uma estratégia, um comando que é aplicar, esses não são capazes de arrebanhar a voto. Né? Agora, por outro lado, eu acho que nós não podemos estar olhando também com esses olhos assim, o Joaquim Barbosa mostrou o que foi o Mensalão. Acima disso, ele mostrou a ineficácia do nosso Poder Judiciário. Tá certo? Porque com julgamento, sem julgamento, nada aconteceu. Mas é que ele ficou mídia, né? Teve mídia. Exato, ele tem a mídia. E o objetivo de criar ícone é para alimentar, porque o que sustenta a mídia são os ícones. Então. Né? Amador, Leonel, e essa pesquisa aí mostra que a esquerda abandonou o movimento? Eu acho que a esquerda abandonou o movimento. Eu acho que a indicação do Joaquim Barbosa como principal candidato dentro da manifestação, para mim, indica a linha que foi tomando a manifestação. Ela começou como um movimento contra o passe, mas é um movimento de classe média. Começou com a classe média paulista, que já não é de esquerda, é a classe média que lê Veja, que assina Veja, que acredita em tudo que a Globo fala, e foi se transformando para mim num movimento anti-PT. Se você for ver, não tem nenhuma bandeira de esquerda, nenhuma bandeira social no movimento. O que teve foi queimado. As que tiveram foram queimadas. Não, mas não é nem bandeira de partido, estou falando bandeira de uma causa. Tá. Não tem nenhuma causa de esquerda. Um MST, por exemplo, uma causa de reforma agrária, ou qualquer outro movimento social que tenha. Nem uma causa GLBT tem nada. Hoje está tendo. Tem? Hoje está tendo em São Paulo, está tendo agora até... Então já é uma mudança. E também a questão dos médicos também, que agora entraram. O ato médico, né? Que é um absurdo, Porque, São né? Paulo. O que eu estou vendo colocado em pauta são justamente questões que a direita, através da grande imprensa, coloca contra o PT.
para mim está virando um movimento mais anti-PT do que anti-partido. Então você vê da PEC 37, dos estádios, o gasto com a Copa, a corrupção. Mas não é aquela corrupção que é um movimento contra a corrupção, é aquele movimento contra a corrupção como se a corrupção tivesse iniciado no mensalão. Antes não tinha corrupção no Brasil. A corrupção começou com o mensalão e com o PT. Quem que foi o herói? Joaquim Barbosa. Quem que teve capa de Veja? Joaquim Barbosa. É natural para mim que um movimento que está indo para a direita, anti-PT, anti-esquerda no poder, coloque o Joaquim Barbosa como provável... Nossa, mas desculpe. Concorda? Uma visão bem pessimista. Respeito a tua opinião, é reduzir muito esse movimento como um movimento antipetista, pelo amor de Deus. Isso é uma insurreição. É o povo que está dizendo, não aguento mais. Estou com o saco cheio da classe política, estou com o saco cheio da corrupção, estou com o saco cheio da injustiça. É o povo berrando, é uma insurreição. Não tem com nem a favor nem contra. Isso pipocou no Brasil inteiro. Eu concordo, é a classe média que está fazendo, mas isso vai se expandir. E o que precisa é que o pessoal, as autoridades, o poder, se toque. Senão nós vamos virar um movimento que nem em 1917, os czares jogando bait lá, enquanto o povo gritava na rua. E é assim que está acontecendo. Veja bem, o povo na rua berrando, fazendo essa barulheira danada, reclamando contra tudo, não é contra isso ou aquilo, contra tudo. E os caras votando lei para curar gay, pô. Os caras estão aonde? Não estão no outro mundo? Será que eles não percebem que está um movimento insurrecional e que é grave, um momento grave? Mas não sabe, Eu concordo em parte também com você. Partidarizar a coisa é pouco. Eu acho que não é. Primeiro que eu acho o seguinte, se o movimento surgiu da forma como surgiu, com um grito de libertação... Da esquerda, né? Não, do MPL, não foi não. Do povo. Não foi. Dessa parte que eu concordo com ele, né? O MPL não é a PSTU. Uma maioria, porque eles saíram da manifestação. Eles saíram, mas não é só a PSTU, né? Muito pelo contrário, o MPL é formado por movimento... Pessoal, PCB. Não, ele é formado principalmente dentro da UNE, ele foi forjado dentro da UNE, a partir do Congresso da UNE de Goiânia, que foi agora há 20 dias atrás, que foi depois desse congresso que a coisa... Eclodiu e se espalhou, se organizou a partir do Congresso da UNE em Goiânia. Tá certo? E enquanto o MPL, nós não temos ali uma corrente, nós temos sim um bloco de oposição à esquerda, de esquerda. Tá? Que aí até reúne o PSTU, o PSOL e outros partidos, mas principalmente o PSOL, né? O movimento que está acontecendo agora, que envolve esse modismo, primeiro, eu vejo de um lado positivo, porque nós temos ciclo, né? Nós tivemos nos anos 80 o que começou a ser chamado de geração Coca-Cola, depois nós tivemos em anos 90 outro tipo de geração que não faz. Em 2000, na década de 2000, nós tivemos aí um avanço da irracionalidade, da bestialidade cultural, da imbecilidade do povo brasileiro, me desculpe, tá certo? Um afastamento, uma negação, uma cultura do desinteresse que tomou conta desse país e que agora, um novo ciclo da juventude se manifestando. O importante é ressaltar que é a juventude. Você vai ver a faixa etária do que estão se manifestando, é a faixa etária dos 15 aos 25 anos, tá certo? São estudantes, são gente que realmente tem uma mentalidade transformadora. O que pode não ter é um direcionamento, e aí que é preocupante. É preocupante. É aí que é preocupante, só concluir. Né? O que nós estamos assistindo, assim, é uma virada da mídia, enquanto a postura que obteve a manifestação, porque eles acostumaram a descer o porrete. Eu já levei tiro de bala de borracha, já levei cacetada, gás de pimenta, tenho vontade de levar coxinha na manifestação, falar, cara, dá uma pitada de pimenta e jogar coxinha na cara do cidadão que está atirando pimenta na cara de manifestante, que é pelo dever cívico melhorar esse país. Mas, Geraldo, e o entusiasmo da direita? O entusiasmo da direita, Amador, é apenas a estratégia, que ele está vendo a possibilidade, salve aí as teorias de conspiração, tá certo? Mas veja, a estratégia, a inteligência da direita não está na PS2 da polícia que vem falar que o pessoal está contratando punk. Se isso é inteligência da polícia, aí justifica a violência que eles cometem, porque são... Desculpe. Mas o comando da polícia do estado de São Paulo, não estou falando do soldado militar, não estou falando da polícia que está na rua, da polícia que está apanhando de bandido também, da polícia
polícia que também está segregada, uma condição de trabalho também sucateada, da polícia precarizada. Que é povo não estou também. falando que é povo também, não estou falando dele. Eu estou falando dos imbecis que compõem a cúpula da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul. Vem falar que o pessoal estava arrebanhando punks para promover quebra-quebra. Gente, o que se vê de relato do que aconteceu de violência no estado, na capital, em São Paulo, tá? Fora da mídia marrom, você vai encontrar isso nas mídias alternativas, são relatos pessoais, que nas periferias do centro velho de São Paulo e da Paulista, tinha ruas que não passou manifestante, havia colchões sendo queimados, vidraças quebradas, muros pichados, como se tivesse tido assim uma revolução, e não tinha, não, segunda-feira, e não tinha polícia, e não tinha manifestante. Beni Luiz. Mas e essa quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Eu acho que alguém com a intenção de justificar e denegrir a imagem para se estabelecer depois uma ordem pública para tomar conta da situação. Até concordo com você com relação Tá ao certo? mas pegar um cidadão que faz arquitetura, que tem uma personalidade E depende- pego, e daí? Não é? O cara estava arrebentando a prefeitura de São Paulo por quê? Não adianta pedir desculpa depois, né? Não adianta pedir desculpa depois. Eu me comprometo a falar. Mas eu acho que a maior parte dos estados de violência... Primeiro, a compulsão social... A compulsão social leva o indivíduo a um estado de fúria. Depende da estrutura da personalidade. Mas dizer que é compulsão da polícia depende. Mas não, eu acho que... da polícia não. O que tinha de vagabundo no meio dessas coisas... Reni Luiz, você levar um tiro no olho de bala de borracha porque está cobrindo, não é culpa da polícia, é culpa de quem, meu Deus do céu? Meu amigo, você está fazendo a cobertura. Peraí, aí tudo bem. Mas dizer que tem... É a mesma coisa, me desculpe, é a mesma coisa que chegar no hospital regional aqui. Para se infiltrar... É a mesma coisa que você chegar no estado coisas? no hospital regional daqui, não ser atendido numa situação de urgência, emergência, e você tem um parente que vem a falecimento, como aconteceu com o filho do MST, vai dar queixa na delegacia, a polícia fala, o delegado fala, tá? Que não vai abrir o BO porque o hospital é lugar onde as pessoas morrem. O hospital nós vamos falar no segundo bloco, vamos falar do movimento. Certo? Para dar o link mesmo para isso. E aí, Amador, queria só perguntar para o Amador. Eu pergunto, quer dizer, até hoje o pessoal do Passe Livre lá fala que acabaria os manifestos, mas hoje, agora em São Paulo, já está outro grupo. Não, eles não vão convocar mais manifestações. Não, mas já outro grupo em São Paulo, agora há pouco, GLT, os médicos. Quer dizer, a cada dia vai surgir um novo. A reivindicação dos médicos? O ato médico vai extinguir o ato médico, não aprovou o ato médico. O Amador, eu ia perguntar o seguinte para você. Temos... Você sabe aqui o que é o ato médico? A população vai está limitar, esclarecida sobre o ato médico, que venceu o ato médico? Eu não sei o que é. O ato médico é assim, aumenta para você tomar uma aspirina, para você consultar um profissional de medicina alternativa, tem que ter o receituário médico somente com a permissão do médico. Nem a compultura você vai poder fazer sem passar por um médico. Fisioterapeuta tá... Pobre fisioterapeuta. Fisioterapeuta é mercantilização da saúde e os caras estão se opondo à vinda dos médicos cubanos ao Brasil, que querem de fato fazer saúde pública, enquanto esses médicos que estão fazendo aí a favor do ato médico, estão fazendo da saúde pública o que nós estamos assistindo. Mas volta naquilo uma mercantilização. Mais uma bandeira. Contra o ato médico não é uma bandeira da direita. Não estou falando. O ato médico. Não, dos médicos cubanos. É outra bandeira da direita. A vinda deles? É. Não é. A vinda deles. Contra a vinda deles, sim. Amador, eu ia perguntar o seguinte para você. Falaram ontem na televisão aqui que 1.200.000 pessoas participaram de movimentos pelo país. Eu acho que é muito mais do que isso, mas citaram 1.200.000. Há uma necessidade de algumas pessoas de manipular essa massa, tanto para a esquerda como para a direita, ou não? O povo vai continuar se reunindo da forma como ele bem entender? Eu acho vai virar massa de manobra a manifestação? Não, eu acho que o movimento é meio descoordenado. Eu acho que não tem objetivo, não tem um líder, não tem um objetivo claro. Diz que o Renan Calheiros ele ficou esperando no Congresso para se reunir com os líderes do movimento. Não tinha. Mas não acharam líder do movimento. É por isso que eu falo que o que está acontecendo é um movimento insurrecional. É o povo dizendo não quero. Não tem um comando. Não tem alguém que está... Tem gente tentando manipular, sim.
Claro que tem, ele sempre tem. Mas, na verdade, foi um movimento espontâneo. Acho que não é nem de direita nem de esquerda, é o povo dizendo que está com o saco cheio. Concorda, Amador? É isso? Não. O que é, então? Eu não sei o que é. Eu não sei. Eu acho que começou com o passe livre. Começou com... Para mim começou simplesmente contra o aumento. E depois foi se transformando no... Convenha no seguinte, todos nós, eu acredito que não há exceção. Eu acho que desde o começo, metade das pessoas que estão lá já estão sendo manipuladas há muito tempo e continuam. Mas veja bem, vou repetindo só terminar o raciocínio. Nós todos estamos indignados com o que está acontecendo nesse país. É indignado com os gastos exagerados na Copa. É indignado com a corrupção e com a falta de produção. Mas não é. É indignado com o custo de vida, indignado com tudo. O Benzer, eu não estou indignado com o que está acontecendo no país. O que eu acho que a gente já deveria estar indignado muito antes, porque nunca mudou. A saúde nesse país nunca foi boa. Agora está acordando. Não é de 10 anos para cá. Não é de 10 anos para cá. Veja bem, em 1968 na França, o estopim também foi algo do tipo aumento de tarifa. Nada, e explodiu por França inteira. Tanto para corroborar, tanto é que acho que foi terça-feira, teve encontro de prefeitos em Brasília para discutir política tarifária. Tá certo? E desde quando que estava agendado isso? Né? Campo Limpo Paulista baixou para 1,90. Né? Gente, o que acontece? Olha, Agora, cadê as planilhas? Por que custa R$1,90 e R$2,33? Não se mostra planilha. Não se mostra planilha de compra de obra pública. As obras públicas vem depois que você fica sabendo que roubaram não sei quanto. Mas por que não se esclarece? É o meu dinheiro. Eu quero saber o que está sendo gasto com ele. Agora não está sendo. É isso que eu estou falando. Porque não fiscaliza, né, Hélio? Isso. Não é não fiscaliza, não dão uma oportunidade. Não fiscalizam mesmo e deixa a coisa estourar. Porque esse país está na mão de meia dúzia de donos de redes de comunicação, porque o que nós precisamos mudar no país é a lei de comunicações para permitir que uma TVI seja aberta, para permitir que as rádios comunitárias existam. Quer dizer, para democratização da mídia. Para tirar reforma agrária do ar. Tirar da mão de meia dúzia. Acabar com os latifúndios. Tanto é que a Globo tirou todas as suas novelas. E as novelas também. Tirou, quer dizer, depois que ela percebeu que as coisas que o povo estava contra ela. E aí você percebe uma coisa, quem está embaixo não tem o logo da Globo. E as câmeras são outras, não são as profissionais, são de outros tipos. Para não aparecer. Lógico. Quem está no alto, quem está em ponto fora do coisa, está com o logo. Ontem na Câmara... Agora eu vou pegar para defender aquela minha ideia. Eu vi no Jogo do Brasil o Galvão Bueno, um cara com a placa assim, né? Não é contra a seleção, é contra a corrupção, o cara com a placa ali. Daí depois eu vi uma entrevista lá do manifestante, ele repetiu aquilo que o Galvão Bueno fala. Então eles não querem a Globo, mas continuam com o discurso da Globo. Dentro da própria manifestação, o cara falou. Mas não é contra a seleção, pelo poder, arrumaram uma briga com a FIFA, pelo poder que a FIFA Globo. Veja bem, na França. Né? Não autoriza, não pode. Aí que tá. Na França e nos países europeus, a maioria deles, um grupo econômico não pode ter mais do que 3 ou 4 veículos de comunicação. Aqui o Globo tem todos. Tem rádio, tem jornal, tem televisão, tem vários canais. Editoras, tem tudo. E não há controle. Então, quando você vê que o povo está sacando bem as coisas, que mas como que ela conseguiu queimaram isso? a Globo, queimaram o SBT, queimaram a Record. Como que a Globo conseguiu esse monopólio, Hélio? Queimaram a mídia. Como que a Globo conseguiu o monopólio? Não, o militar, desde o regime militar foi fechado. A falta de democracia. Para que o povo não pudesse falar. Até a queima do carro da Record está sendo questionada se foi realmente gente do movimento que queimou. Tá? E esse controle que o Rubens está falando é uma das pautas que eles colocam como ditatorial, né? Uma tentativa de censurar a imprensa. Não é censurar a imprensa, é impedir o tamanho das empresas. Eu tive eu acho que é negar a imprensa marrom. Até porque a própria Globo... Literalmente, é negar, sabe, a manipulação que a mídia tradicional executa historicamente no Brasil. Lembra? Nas diretas da Praça da Sé? Lembro, direitinho também. A Globo não mostrou? Mudou na última hora. Mostrar depois que não tem mais jeito. Exatamente. Mudou quando o povo, no Lago na Engabaú, começava a dizer... Da mesma maneira que fez segunda-feira a mídia da Globo e o governo. É a mesma coisa, quando vê que não tem mais jeito, aí começa a mostrar. Aí tenta aparar as arestas. Por isso que eu estou falando, não adianta mostra focar. Tudo como não é a realidade. Não adianta focar contra a Globo, você tem que focar a lei que permite a empresa como a Globo. Porque a Globo, o SBT, tudo igual, não há dizer que a Globo é pior.
Eles todos sentam numa mesa, que nós estamos sentados aqui, e decidem o que o povo deve ouvir ou não. E a lei permite isso. Então, não tem nada pessoal contra a Globo, nem contra a lei. Nós precisamos mudar. Eu acho que nem são eles que decidem. Vem de fora, talvez, né? O Marcelo Rezende e o Datena estão rezando para que esse movimento dure um ano. Como eles devem rezar para que a criminalidade continue forte no país. Dia desse, essa semana agora, o Marcelo Rezende, nossa, ele estava desesperado para que houvesse o confronto, para ele poder mostrar o confronto da polícia quieta, passiva. Mas o Datena entrou numa frente dele, que eu torci de rir, até saiu no Facebook lá. Ele fazendo uma pesquisa. Quem é contra? Isso foi muito engraçado. Quem é contra a movimentação, a violência, não sei o quê. E ele, eu sou contra o tempo inteiro. E perdeu de uma lavada, né? Não, e depois ele foi virando, né? Não, é que o povo já não está mais tão satisfeito, ele está ficando muito indignado. Então eles estão. Aí mostra como que ele mostrou naquele espaço de Gente, mas a imprensa se Se você me permite, eu faço uma pergunta. Até onde vai isso? Isso que eu ia perguntar pra você. Até onde que vai? É isso que eu me pergunto. Até quando? Até onde vai? A força do povo vai até onde? Até onde? Eu espero que não termine. Ou as ramificações já vão dilacerar tudo? Eu espero que não termine nunca, mas vai terminar, porque tudo termina, né? Tem um fim. Agora, aonde termina que é a minha dúvida? Porque um processo insurrecional, de repente aparece um pai da pátria aí, o caminho é por ali, entende? E aí? Daí vem a tropa armada, derruba o presidente e vira golpe militar. Um ícone, um promotor é o Joaquim Barbosa, por exemplo. Gente, eu acho que assim... Tomar o Brasil, o Joaquim vai ser presidente. Pronto, com autorização, né? E a Forças Armadas vai proteger você de tudo. O STF está com a gente, tá todo mundo vem mais uma nova ditadura. Eu concordo com o Hélio quando ele fala assim que o movimento é insurrecional. Sim, ele tem característica também de um movimento insurrecional. Porque todo período entre grandes guerras, entre grandes conflitos, é marcado pelo quê? Tá? Pelo pedágio, pelo roubo, né? Pela corrupção, pela taxação absurda. Pelo desprezo pelo povo. Pelo desprezo pelo povo. Todo período, quando sabe que se prolonga entre dois conflitos, ele começa, tá? Quer dizer, nós estamos quase no final de um ciclo de conflito que foi o fim da ditadura militar, esperando que não instalasse uma ditadura civil pior do que a militar. Quer dizer, pior, não tem pior. Ditadura por ditadura é tudo igual, né? De direita e de esquerda, hein? Eu brinco. Sabe qual a diferença da ditadura militar e da ditadura civil? É que na ditadura militar eles matavam e sumiam com o corpo. Na civil eles matam e abandonam na cena do crime. É a única diferença. Uns usam farda, outros não, né? Mas a ditadura é assim. Veja bem, a questão do aumento do transporte, sucateamento do transporte. Foi isso que o grande estupim? Foi estupim, claro. Tá, mas e o que veio depois? Sim, foi esse movimento do passe livre ele já existia há muito tempo. Não caiu ainda no voto, não. Não, ele é um elemento detonador, vamos chamar assim. Isso. Tá? O passe livre é um elemento detonador. O que nós temos o quê? Não bastasse o passe livre, né? Nós temos ainda a falta de acesso à saúde, nós temos ainda a falta de acesso à escola, a uma educação de qualidade, nós temos a falta de acesso à cultura. Quer dizer, o problema da acessibilidade do país, ele figurativa o transporte material, né, do transporte urbano. Mas, na verdade, o problema de acesso a tudo que é política pública. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento agora que realmente está difícil, apesar dos indícios da infiltração da direita de querendo manipular o movimento, né? Nós temos muito indício, sim, de uma insurreição. E tem muita gente pedindo golpe militar. Tem gente pedindo golpe militar. O problema, não, está na mão do povo. Então, mas pera um pouquinho, a mudança estrutural disso tudo não passa pelos deputados e pelos senadores? Passa a partir do momento... Então, mas aí agora, será que eles vendo essas questões... Bene, exato. Bene, exato, porque eles só vão se manifestar a partir do momento que se aparece uma demanda. Você só vai provocar o judiciário legislativo a partir da provocação vindo de uma demanda. E acho que o interessante é que nesse processo de reforma, essas manifestações revelam e criam quais são as demandas que o povo precisa.
Né? Então, nesse sentido. Agora, como é que nós vamos segurar o avanço da iniciativa privada? Como é que nós vamos segurar o avanço do neoliberalismo? Como é que nós vamos segurar as privatizações, as terceirizações do serviço público? Porque tem gente que ganha com porque isso que eu estou falando é política internacional, é política de globalização. O neoliberalismo não é uma coisa feita para o Brasil, não é uma coisa que nasceu aqui. Tá certo? É internacional, é grupos estrangeiros realmente envolvendo. E ganham milhões. Quer dizer, se você não tem verba, se você perde 10% da corrupção do nosso PIB, que é mais do que a soma da educação, saúde e segurança, tá? Imagina ainda ter que pagar lucro para empresa terceirizada. Esse mesmo grupo que dá dinheiro, né? Pagar 700, quase 500 mil de consultoria em 3 meses para uma VART. Né? Uma VART. As fezes. Porque já volta a falar disso, Geraldo. Tem o segundo bloco. Onde você acha que vai parar o movimento? Não sei, não sabe. Mas golpe militar? Não sei se vai ter golpe. E daí descaracteriza. E daí o movimento. Deixa o Amador falar, peraí. Não, só e daí o movimento começa a descaracterizar as lutas históricas. Os agrupamentos históricos que fazem luta. Tem, esse movimento que está aí não tem nenhuma causa ou bandeira dessas lutas. Na Paulista o policial está marchando com o manifestante e em outro lugar está. Geraldo, ele tem razão. O que está acontecendo agora não teve comparação no anterior na história do Brasil. Mas nunca houve um processo insurrecional. Esse é o primeiro. Então, você falou, a direita está tentando manipular. Tá, a esquerda também está. Está todo mundo tentando manipular. Então, essa é a grande dúvida. Aonde vai sair? Eu me referi a 1917 na Rússia, mas lá havia um comando, havia uma proposta marxista, leninista e tal. Aqui não tem. E vai chegar onde? Olha, nós podemos chegar numa Turquia, que também foi consequência de um processo semelhante. Mas na Turquia eles estavam derrubando... Não. Ou pior do que isso, a gente chegar numa Síria, que está 2 anos... Mas diga uma coisa para a gente encerrar esse papo. Você está vendo, eles estão derrubando uma ditadura, né? Na Síria. Então, lá, aqui é uma coisa que eu até agora não e outra, lá no Oriente Médio você tem tribos que se uniram contra a ditadura. Né? Literalmente, você tem tribo, você tem um regime praticamente tribal, você tem os clãs, né? Para encerrar isso aí, mas eles não estão... E eles se juntaram. Para encerrar o diálogo... Os clãs que comandam o país? Tem. Os clãs... Não, você tem, por exemplo, o xiita... Não, você está falando de lá. Não, falando não é lá, é povo, é cultura étnica mesmo. O que você acha do pessoal levantar bandeira nesse movimento? Bandeira político-partidária? Eu acho horrível, Acho errado porque é uma tentativa de manipulação, é errado porque o povo fica contra. Nós falamos agora há pouco, os poucos que levaram bandeira lá de partido foram massacrados pela própria população. Não é por aí. Os partidos políticos são indispensáveis no processo democrático, têm que existir, devem conduzir a população, mas não num momento como esse. Porque será que uma bandeira do PSDB seria rasgada? Porque eu vi gente com cartaz assim pedindo os militares e não vi ninguém rasgando. Não, gente, por isso que eu estou achando que está exato. Muito em São Paulo teve tentativa de queimar um prédio ocupado por sem tetos. Qualquer tentativa de manipulação aí de partido ou não está errado. Não, é importante, só para esclarecer, desculpe, meu Geraldo, é importante que a gente tenha que defender a existência de partido. Tem que ter partido. No processo democrático é fundamental que haja. Agora, eu acho que vai chegar uma hora, nós estávamos discutindo aonde vai chegar isso, eu não sei. Talvez os partidos indiquem o caminho na hora certa, mas tentar agora capitalizar a insurreição... Sabe que não é nem capitalizar, não é isso. Não, dá licença um momentinho. Tem um brother aí que é do movimento dos anônimos, né? Eu só conheço pela internet, chamado Charada Itapetininga, e ele colocou uma frase muito pertinente. Grande abraço, meu amigo Charada. E ele colocou uma frase muito pertinente no Facebook, de ver, nós não podemos confundir antipartidarismo com apartidarismo. São duas coisas completamente antagônicas. Mas também, quer dizer, e quando você impede o partido de manifestar, é antipartidarismo, não é partidarismo. Mas queimaram. Mas estão impedindo. Não estão impedindo. Bateram em manifestantes. Eu vi gente rasgando a bandeira do PT com o dente. Camisa vermelha apanhou. E não. Tentaram agredir uma senhora de 60 anos porque estava com a bandeira do PT.
Não, direito Tá certo? todo mundo tem, não né? pode... Não, mas eu acho que, primeiro, se nós estamos brigando pela liberdade de expressão, a gente tem que dar a expressão. Claro, e muito bem, por que também não veio o PSDB explicar quais são as propostas revolucionárias dele? Claro. Por que não veio os partidos de direita também explicar? Eu acho que tem que ter esse diálogo, eles têm que mostrar o que quer. E parar com essa ladainha publicitária, mentirosa que eles utilizam fazer através da mídia. Mas hoje no Né? jornal, Isso que eu falei. Você viu no jornal aí dizendo hoje que o Alckmin foi até o último minuto pedindo para a Haddad não revogar o valor da... Quem financiou a campanha? Beni, e a questão da bandeira partidária? Já chegou aí. Aí é problemático, né? Eu acho que tem que ter, como ele colocou, tem que ter. Tem que ter a bandeira no manifesto. O Hélio falou que não tem que ter. Eu falei que não tem que ter. Agora tem que existir partido, tem que defender esse partido. E não há partidário. Do Joaquim Barbosa aí, não é uma questão partidária? Se ele for... Tudo é partidário. É aproveitamento político, ele também é errado. Mas, Beni, tem que ter bandeira em movimento ou não? Bandeira partidária em movimento ou não? Tem que ter, mas tem de todos. Todos. Quem quiser levar sua bandeira... Exato. Se é um momento livre, se é um momento popular, não pode ter censura. O que nós não podemos ter é a bestialidade da violação. O PSU já faz tempo que já A PSTU apanhou o PCB, apanhou o PSOL, todo mundo apanhou. Até saiu uma matéria dizendo que o pessoal estava pagando para Nego Vilar. Tem que ter Mas só bandeira de tem também movimento? bandeira Não? de Tem que esquerda, ter, né? gente. Se me permite também, eu tenho aqui uma bandeira de movimento que eu quero dar os parabéns. Não é do pessoal, acho que está acima do movimento. Tá certo? Que é isso aqui, gente. Isso aqui é um movimento social de verdade no país em que a mídia está descaracterizando, mas que está vindo aí, olha, produzir o alimento, rever essa formação, tá? Da política fundiária no Brasil. Pode esconder o jornal ali, já, senão a gente vai... E do trabalho. Já um pouquinho certo? acima aí. Então, eu acho que tem que valorizar, sim, o trabalho que esse povo faz, porque eles estão mais politizados do que... Porque o problema de você ser manobrado é você não conhecer a história do país, é você não ter política na escola. Esse problema está diretamente relacionado com uma escola sucateada, com um povo bestializado, porque não consegue reconhecer a sua história. E quem não conhece a sua história, já diz Eduardo Bueno, está condenado a repeti-la. Amador, e as bandeiras de partido? Mas você acha que esse povo que você falou que estava bestializado, ele tem condição de ter uma pauta de reivindicações justa nessa... Se não abrir o diálogo, não vai ter condição nenhuma. Vai ser manipulado por quem tiver o poder de voz. Bandeira partidária em movimentos, para a gente ir para os nossos apoiadores. Eu sou a favor, que tenha todas. Só para terminar, você perguntou no que ia chegar o movimento. Não sei no que vai chegar, nem quem vai ganhar, mas quem está ganhando bastante, você sabe o que é? Camelô que está vendendo aquelas máscaras do V de Vingança. Isso e a Globo não passa esse filme nunca mais, né? Tem bandido mesmo, safado sem vergonha, saqueando para poder roubar celular e roubar as coisas. Bandido que está se filtrando. Mas eu vi uma foto. No Canadá foi proibido a máscara. Uma foto que o Hélio falou. Foi. Aonde? No Canadá. No Canadá? Eu vi uma foto que o Hélio falou do saque, tinha até no Facebook, era uma foto assim, eu nunca vou achar isso errado. Era uma lojas americanas ali da Praça da Sé, quem conhece, logo depois para você atravessar a rua, daí de frente da loja americana, aquela loja foi saqueada. Daí tiraram uma foto de um menino carregando um bonequinho do Ben 10. Assim, eu nunca vou achar isso errado, enfim. Fica aí para os pensamentos. Vamos lá aos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Festa na Roça 15 anos! Sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Com Trio Virgulino, Aruan e Rodrigo Tigre, DJ J, Marquinho Camargo e John Vibe. E ainda tem barracas típicas, fogueira, ator mecânico e queima de fogos. É sábado, dia 29 de junho, no Sítio do Vovô. Festa na Roça 15 anos! Essa você não pode perder! Você está assistindo Jornal Cidade Livre.
Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos de Itapetininga com o Jornal Cidade Livre. Hoje um Jornal Cidade Livre especial e dos movimentos. Beni Luiz, Hélio Rubens, professor Geraldo e o amador Leonel. Lembrando novamente aqui o Correio de Itapetininga nas bancas. Greve fecha pronto-socorro. Vamos falar isso daqui a pouquinho. E essa caneca bonita do Jornal Cidade Livre que todo mundo quer levar embora, mas eu não libero de jeito nenhum, você encontra na Amendoim Store, www.amendoimstore.com.br. Espere o primeiro movimento que vem. Vamos levar minha caneca. Vamos saquear minha caneca. Você vai ver o que vai acontecer com você. Ontem teve sessão acalorada na Câmara dos Vereadores, a TVI estava lá com sua equipe, vamos mostrar e daqui a pouco a gente volta para debater com os nossos convidados. Mais de 200 pessoas estão hoje aqui na Praça dos Amores, dando continuidade às manifestações para a melhoria da situação política em Itapetininga. Segundo os manifestantes, hoje a manifestação será em pró da saúde. Como um ato simbólico, outras pessoas dando a ideia de tentar, todo mundo de mão dadas, abraçar o hospital, tudo isso de forma silenciosa. Então eu queria ver o que vocês acham, vão opinando, vem trazendo ideias, daí a gente coloca em votação, porque a gente tem que fazer alguma coisa simbólica para mostrar que isso aqui é pelo hospital, é pela saúde. Todo mundo está de acordo para ir no hospital regional? Em silêncio! Em silêncio! Vitor, hoje o protesto é pela saúde de Itapetininga? Isso, hoje o protesto é pela saúde, em função das coisas que vem acontecendo em nossa cidade. Os funcionários estão em greve agora, entraram em greve por conta de não receberem os bônus, não receberem o vale alimentação, não ter reajuste. Então, acho que é mais que justa a luta pela saúde na cidade, que vem há muito tempo sucateada. Não se representa, não se representa, não se representa, não se representa, A vaias dos vereadores entram na sessão hoje de Itapetininga. A Câmara está lotada. Mais de 1.000 pessoas estão presentes aqui em Itapetininga no manifesto em favor da saúde. Após anunciar o abono municipal aos funcionários públicos municipais, houve grandes divergências. O vereador Fuad Isaac falou que o prefeito de Fiore era contra o abono e agora deu o abono para os funcionários públicos. O vereador Fernandinho Rosa agora defende e explica quais as razões que levaram o prefeito de Fiore a fazer o abono em pró aos funcionários públicos. O secretário Felipe Tibes está no plenário falando sobre as condições que estão à saúde em Itapetininga. Os manifestantes protestaram bastante no início das suas palavras. E agora, alguns manifestantes exaltados fazem críticas ao governo em relação à saúde. Ô secretário, você tá aí? Eu quero ver como é que vai sair. Não nos representa! Não nos representa! Violência! Violência! Pela saúde, todo mundo sentado.
participando de cabeça baixa em solidariedade às pessoas que dependem do SUS e que são mal atendidas. 1 minuto de silêncio, pessoal, vamos lá? Mais de 200 pessoas estão... Voltamos então aqui, depois da matéria de ontem com o Maurício Hermann, na Câmara dos Vereadores de Itapetininga, lotada a Câmara, mais de aproximadamente umas 3.000, 4.000 pessoas acompanharam toda a manifestação, muito embora os números tenham dito que é menos, mas estava lotada, Virgílio, não tinha como ser menos do que isso, viu? Dentro da Câmara cabe 200 pessoas sentadas. Em pé estava... Tinha umas 300 pessoas... a 350 pessoas dentro da Câmara. E na rua estava em cheia a rua. Tinha muita, mas muita gente realmente. De toda a área de terreno até a praça, até um pouco ali no Chafariz, estava realmente ali uma média de mais ou menos umas 3 pessoas por metro quadrado. Com certeza tinha mais de 2.000 pessoas. No Largo dos Amores. Já tinha, e esse movimento tinha mais de 2.000 pessoas. Luta por causas justas? Justíssimas. Não tem como não ser. É a questão de saúde, é a questão E agora com a pressão popular, com a greve aqui do pronto-socorro, o Instituto VAR ter ido embora da cidade, agora vão ter que encontrar uma solução para esse problema? Felipe, ontem, primeiro parabenizar o secretário. Saiu bem, né? Foi bem. Tá? Lógico que ninguém imagina que ele devia estar nervoso numa situação daquela. Podendo até ser massacrado ali. Dentro daquele momento. Ele que não é político, não tem vivência nenhuma. Saiu no tapa com o pessoal do VART. Então, lógico, o movimento é de indignação do país como um todo. Aqui não é diferente. Mas ele foi firme, teve pulso firme. Agora o grande problema é o seguinte, como foi colocado. Quem vem, ou quem vai administrar a partir de agora? Quem está lá é a prefeitura. Ele estabeleceu um gabinete, poderia dizer até um gabinete de crise, dentro do hospital. Ele está lá, segundo ele, 24 horas. Até por falta de alternativa. Tá lá, ele e a equipe dele. Agora, quem vem? Fala-se que é o... São Camilo. Mas e se não for? Instituto Vida, talvez. São Camilo vai custar dinheiro, o que é mais 1,5 milhão aí na brincadeira. E não seria o caso de abrir o concurso? Quanto que nós recebemos do SUS? Não dá para abrir o concurso por causa que extrapola a lei de diretrizes orçamentárias. Então... Se extrapola 54% do pagamento de funcionários, não dá. Perfeito. Então aí não extrapola a assessoria... Daí terceirizando escapa dessa lei. Por isso que eles terceirizam. Tá, mas é alguma... Olha, gozada, porque quando a lei, ela é para... Como que eu vou dizer? Todo mundo faz questão de seguir a lei quando é para massacrar o povo. Né? Porque quando... mas o que tem que mudar é essa lei da responsabilidade fiscal que vem lá do Fernando Henrique justamente para isso, né? Para você poder canalizar o dinheiro de investimento e não de recursos humanos, para terceirizar. Tá certo? Eu acho que essa lei compromete sim a qualidade. Agora, em termos de imediatismo e da crise imediata, não vamos aqui polemizar a questão do fundamento político, mas eu acho que a população está sofrendo demasiadamente com o problema do nosso hospital, com a questão da saúde, e acho que se a população precisa realmente tomar ciência e dar apoio, porque melhorando a condição de trabalho do servidor público, você está melhorando diretamente o atendimento prestado no hospital. Tá? O que nós temos é que quando nós temos uma mistura de governante com empresário comandando, ele passa a entender a saúde como custeio, passa a entender a educação como custeio, a habitação como custeio, e não é. No meu entendimento, enquanto social, saúde, educação, segurança... É dever primordial do poder. É investimento. É investimento. Por que nós temos um movimento de massa sem direção? Porque não teve saúde de qualidade lá atrás. Não teve educação. Desculpa, não teve a educação de qualidade lá atrás capaz de politizar a nossa grande massa. Então, quer dizer, vira com a maior tranquilidade, massa de manobra, seja da direita ou da esquerda. Né? O que nós precisamos fazer é dar apoio ao comando. A população tem que entrar em comando de greve do hospital,
porque não vai ser fácil ganhando o que eles não, né? Eles não ganham o que deveriam ganhar, eles não ganham nada, porque enquanto a prefeitura estava falando que eram 2 meses atrasados, eles estão 7 meses atrasados. E o problema também é a falta de material. Exato, sem condições de trabalho, sem condições de trabalho, sem salário, né? Então acho que a população tem que dar um apoio no sentido de manter essa greve, sim, inclusive ajudá-los com bolsa, com cesta de alimentação, sabe? Tem que, ou mesmo se doar, mesmo em forma de dinheiro, porque eles têm luz para pagar, têm aluguel para pagar, têm contas a pagar e tem que dar sustentação a esse movimento até que uma solução definitiva seja tomada. Cadê o dinheiro do Estado de São Paulo? E da prefeitura? Né? E cadê o dinheiro da prefeitura? Cadê a transparência do investimento? É isso que eu quero saber. Quando o Felipe fez a primeira audiência pública na Câmara, eu estava lá. Eu perguntei qual é a idoneidade desse grupo. Ah, está maior idoneidade. Né? Quer dizer, se não, é da maior, sendo que o cara não tem histórico nenhum. Hélio Rubens, e essa questão? Movimento, hospital, aumento do salário, greve. Vamos falar de tudo de Itapetininga. Começar por onde você estava citando, a questão da quantidade de pessoas. Eu acho que é difícil calcular, mas realmente tinha bastante gente dentro da Câmara lotado, fora da Câmara aquele quarteirão estava lotado e muita gente no Largo dos Amores, ali perto, assistindo e participando também. Mas sabe o que eu notei? Eu notei o seguinte, que tinha, hoje nós já falamos isso também, a maioria absoluta de jovem, molecada firme lá. Mas, está errado, tem que todo mundo ir para lá para berrar. Porque não é só o jovem que tem problema de educação, problema de saúde. Todos nós temos. Essa de ficar apoiando o movimento através do Facebook é muito fácil, gente. Saia daí, vai para a rua, vai junto. Não adianta só o jovem, porque é entregar na mão só do jovem. Um problema que é nosso. Nós temos que estar lá. O senhor e a senhora lá que estão apoiando, achando lindo, maravilhoso isso, mas não foi lá. Tem que ir. Então não pode ter, se tem 3 mil pessoas, tinha que ter 10 mil pessoas. Itapetininga tem 150 mil habitantes, 2 mil ou 3 mil é pouco. Tem que ter muito mais gente lá, porque está tudo errado e nós todos temos que mostrar essa indignação. Mas em qualquer movimento não vai todo mundo realmente. Mas Itapetininga é uma das poucas cidades do interior de médio porte que está incluída no movimento dos Basta, que está fazendo o movimento. Em Tatuí falaram que cadê a população? Tá certo? Itapetininga parece que é uma das 26 cidades do interior assim que está tendo participação popular intensa. Saiu na Globo. Participação. Legal. Minha irmã lá de São Paulo viu e comentou. Amador, e essa questão do hospital, da greve, da manifestação que foi feita na Câmara? Eu acho assim, eu não acho que um pouco é reflexo do que está acontecendo em geral no país. Eu acho que isso mas eu acho que isso daí é o que tem de mais positivo que está acontecendo no geral, que a gente está vendo aqui em Itapetininga, talvez em outra cidade. Porque o movimento aqui está direcionado para uma causa justa, né? Apesar que você já estava vendo o povo que se manifestar, o que aconteceu com o rodeio, já estava começando, parece que está havendo um aprendizado de cidadania. Isso. Que é muito bom. Que é muito bom. Beni, a questão do aumento dos 7 mil por cento de aumento? 7,16. 7,16 de aumento real, R$50 no Vale Alimentação e 150 de bônus. Abono. Mas estão incluídos os aposentados e os nativos, porque no dia lá estava correndo a ideia de que ele tinha foi uma emenda do Adilson Ramos. E foi incluído. Exatamente. Gostou? Agora, precisa ver se... Até porque a exclusão é inconstitucional. Né? Agora precisa ver até que ponto. Ontem também o pessoal questionou. Poderia ter dado um pouco mais. A manifestação até questionou muito isso, né? Muito. O povo gritando lá dos 89% que não vai parar, né? Exatamente. Entendeu? Você percebe que... Assim, ontem ocasionou a presença por vários motivos. Primeiro, que isso que muita gente já sabe, tanto é que você disse, aqui no finalzinho do programa, que o Fernandinho tinha ligado para você, dizendo que... Do aumento. Então, já sabiam. Não entrou de última hora. Aqui a audiência é enorme, já pipocou aqui, um liga para cá, outro liga para cá, um montão de gente já foi para lá. Entendeu? O Felipe de Italá. Questão de saúde. As reivindicações, enfim, ontem caiu com tudo. Mas então, essa questão do aumento também tem
tem um debate que é o seguinte, isso é aumento ou é reposição? Porque na Constituição, né, nós temos o direito à reposição das perdas da inflação. Um pouquinho acima da inflação. Né? Sempre que bate a 5%, né, se não me engano, tem uma coisa assim, sempre que chega a 5%, você é obrigado tem a uma fazer amiga que disse aqui, ó, foi uma suja jogada política, colocaram o pessoal da comissão na parede sob a ameaça do leva isso que o cara não vai dar nada, 80% a menos que o aumento dos secretários. Isso aí, obrigado aqui pela participação. Concorda com isso, Amador? Difícil explicar para o funcionário essa questão? É difícil explicar, né? 80%, 7% para eles, mas um bônus de R$150, né? Mais 50 na... Mais 50 no Vale Alimentação. No Vale Alimentação. Gente, eu quero alertar o seguinte, porque os governos, né, principalmente no estado de São Paulo, eu que sou professor da rede oficial, o governo anuncia o que não dá, o que não paga. Tá certo? Isso é no judiciário, né? Isso em toda a secretaria. Porque o governo reconheceu, está valorizando o profissional, está dando tantos por cento. Não, ele incorpora aquilo que é gratificação, que não é salário, e dá como aumento de salário. Primeiro, é incorporar as gratificações, abono não é salário. Né? Gratificação não é salário. Todos os governos fazem isso. Todos os governos fazem isso. Né? Isso não é salário. Tá? Isso geralmente você abre o precedente de perder essa vantagem pecuniária quando você se aposenta, que coincidentemente é quando você mais precisa. Então primeiro, mas só que no estado de São Paulo isso já é desde que o PSDB está lá, é assim, federal também, né? Então a questão é o seguinte, é incorporar de fato todas essas gratificações e dar um aumento real daí sobre o salário. Isso é política salarial. E a carreira, o plano de carreira. Qual é o estímulo que o profissional tem hoje para continuar trabalhando dentro de um órgão público, se ele não vai ficar 30 anos trabalhando lá e do mesmo jeito praticamente que ele entra, ele sai? Agora, Geraldo, precisa ver o seguinte também. Pode dar, tem condições, porque a prefeitura tem uma verba, o Estado tem uma verba. Você não pode fugir muito disso. Você tem leis que regulamentam o salário. Quer dizer, não basta a gente pedir isso. Tem que ver se há condições objetivas. Se há condições para isso. Todo mundo quer 100%. Porque exatamente. Mas acontece com a lei de responsabilidade fiscal, limitem muito essa negociação. Né? É para isso que ela está aí. Não, mas eu acho que, quer dizer, como foi dito ontem, é o começo. Então, eu também acho. Pode ser que mude no caminho. Porque os prefeitos que passaram também, meu amigo, não repuseram perda nenhuma. Não. A gente vê também que muita gente que está fora do poder tem que fazer tal coisa. Quando entra no poder, não faz. Porque não tem condições para fazer também. Tá certo? Agora, é aquilo de lá ontem. Mas até aí fazer propaganda enganosa dizendo que faz, é diferente. Isso dói. Mas se o vereador não vota ontem, quer dizer, não teve aumento porque os vereadores não votaram. Isso já aconteceu em todas. Sim. Em todas. Não foi só de ontem, não. Em todos os prefeitos, todos eles fazem isso daí. Para jogar a população contra os funcionários contra o prefeito. Quer trocar o jogador aos 45 do segundo tempo. É isso mesmo. Todos. Joga lá, olha. Se você não votar, a culpa é do vereador. E na realidade não é do vereador, pô. Agora que nós... E aí, umas coisas assim que eu não entendo, né? Como é que a gente fala que Itapetininga está entre os maiores PIBs agrícolas? A gente sabe que é agora, nós estamos na era do agronegócio, né? E o agronegócio realmente está colocando o Brasil, colocando o Brasil dentro do mapa mundial. Qual é o benefício que esse maior PIB está trazendo de fato para a população? Quando você incrementa a indústria de uma região, você tem benefícios sociais, empresariais, seja lá o que for, você tem uma estruturação. Quando você incrementa determinados setores, você tem um crescimento qualitativo das condições de vida daquela população. Nós temos um dos maiores PIB do país, eu estou vendo a situação do campo, estou vendo a situação da cidade, estou vendo a precarização do trabalho no campo, cada vez mais. Qual é o benefício de encher a boca? Itapetininga é um dos maiores PIB do país, PIB agrícola. Qual é a vantagem que isso está trazendo para a população? Nós temos sem distribuição de renda, nós temos o maior PIB e na ponta nós temos os menores salários de funcionário público da região. Se nós temos os menores salários, nós estamos arriscados a ter também, né, os piores serviços da região. Só não são pior pelo lado humano, decente, daquele funcionário que está prestando serviço diretamente
com a população, que é ele que realmente está dando a cara à tapa e os políticos de plantão se escondem atrás dessas pessoas. Então, mas esse negócio do PIB, Geraldo, é o seguinte também, na minha opinião. Primeiro que não é mais o primeiro PIB, já passou, é segundo, terceiro, mas não importa. Do Estado é o primeiro, sétimo do Brasil. Mas houve uma outra estatística que mudou, mas enfim, isso não é importante, eu acho que não é relevante. O que eu digo é o seguinte, que você produzir agricultura é uma coisa, você industrializar esse produto é que é outra coisa. O que falta para Itapetininga é a agroindústria, para não mandar para fora esse produto que plantamos, mas que seja beneficiado aqui. Isso traz benefício para a população. Sem dúvida. Agora, simplesmente agrega valores. Agrega valor. Se simplesmente exportar, como o Brasil, aliás, fez durante muito tempo. A exportação de matéria-prima não resolve. O Brasil exportava borracha, exportava café e não industrializava. Acho que falta isso. Só uma coisa, eu estava vendo um pouco, virando um pouco para as notícias, nem os sociólogos, filósofos e frequentadores da alta sociedade, da baixa sociedade também, os puteiros, enfim, não conseguiram até agora definir o porquê, né, até onde vai esse movimento. Não, ninguém sabe. Ninguém. Porque bandeira para carregar tem um monte. Entendeu? Então não adianta dizer, não, aí o cara vai, tinha lá 5 idiotas lá discutindo, coisa que não chegaram a lugar nenhum. Se nós não chegamos, imagina os sociólogos, os filósofos, as pessoas que têm por dever tentar desnudar, decifrar isso daí, não consegue? Mas viu, Beninho e Itapetininga, esse movimento vai até onde? Você acredita no povo itapetiningano, de briga, de batalha? Essa questão foi colocada de ajudar, já tivemos anos anteriores que foi feito barraca de bolinho, foi dado... Tem que ser feito. E não resolveu. Não é por aí. Não é por aí. Não, mas tem pelo menos o apoio que a população dá ao movimento. E isso não vai resolver se reações contratadas. Cobrando do Poder Executivo. Do Poder, sabe, que pague. Porque não estou pagando de graça. Já trabalharam por isso. Porque já não está certo, Geraldo. Já tira o dinheiro tanto da gente. A maior carga do mundo. Já foi visto nós que temos uma greve com tanto apoio popular? É o fim da vida. Mas para quem faz greve... Não. Mas para quem nesse momento também é nesse cenário. Não, mas é a primeira vez mas que se a gente não proteger... popular no Brasil. Se a gente não proteger os grevistas... Tem que proteger. Tá certo? É no sentido de proteger os grevistas, de apoiar, porque eles não podem ter os dias parados, descontar, porque eles não estão parados porque quer. Lógico. Tá certo? Lógico. E não é só por eles. Certo. E atenção, o apoio ao movimento grevista com material, não só moral, material, financeiro, inclusive, é uma demonstração do quanto a população, não o significado simbólico, o quanto que a população está de fato apoiando esses profissionais. Temos que dar um apoio, mas como diz o dele. Então não basta estar lá na frente apoiando, porque a gente vai chegar em casa, a luz vai estar funcionando, o telefone vai estar funcionando e vai ter comida na panela. Também agora para o secretário Felipe, que falou que na semana que vem resolve o problema. Mas vai ter greve até lá? E a população vai ficar sem atendimento até lá? Não, está tendo atendimento dentro dos 30% que é obrigatório. Eu acho que já parou, teve 100 dias para resolver, eu acho que já deu uma demonstração do que vem pelas frentes nos próximos 4 anos. Sinceramente, eu desejo ao contrário disso. Eu gostaria de ver realmente um governo que se suceda, que tenha sucesso, que o povo se saia bem. Mas quando novela na encruzilhada para poder Fiore esse Fedra, meu. Mas o que eu vi, sem linguajar figurativo, eu queria dizer o seguinte. O que mais me chocou e me preocupou foi o seguinte: a propaganda do Di Fiore falando que ele ia trazer o tratamento do câncer para Itapetininga, para que as pessoas não tivessem o sacrifício dentro do quadro clínico que se encontram, ter que sair, se deslocar, porque é uma viagem. Eu tenho parente que faz isso e é sofrido, tá certo? Quando eleito, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar o combustível. Mas daí, meu amigo, deixa eu contar pra você, professor, só pra finalizar, pra não botar... É pra dizer que eu sou puxa-saco, eu botando... Já estão dizendo aqui. Vai te catar, meu. É o seguinte, lá, em frente à Santa Casa, montaram um centro de oncologia. Cidadão de Itapeva, um médico de Itapeva. Montou bonitinho. Foi em São Paulo para tentar fazer o convênio com o governo de São Paulo. Os caras tomou uma portada na cara, meu amigo. Ele pegou e desmontou o centro oncológico e levou de volta para Itapeva. Amador, qual a sua avaliação desse início de governo de Fiore? E todo esse movimento aí pode ter prejuízo político para ele, nesse caso? Eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu acho que toda a classe política. Não, toda a classe política. Não gostaria que tivesse, mas o que vai ter, vai ter. Não só aqui, mas em toda parte. Porque quem perde é sempre a população. Como que você avalia o início do governo? Esses 6 meses?
ruim, né? Ruim. Eu acho que a própria situação da saúde na cidade já mostra isso. Era uma das bandeiras dele, né? Mas também tem uma coisa, viu, que eu queria falar. Né, também pra gente não encerrar. Não é defendendo ninguém, não. Mas a verdade, se você fizer um retrospecto dos últimos prefeitos, pode aí botar 20, 30 anos, todos fizeram o seguinte, deixaram o primeiro, o segundo, o terceiro ano sem fazer nada para deixar para fazer alguma coisa no último. No final, para dar ibope. Então, exatamente. O de Fiore não está conseguindo isso porque a população está cobrando. Mas se deixar, também ele faria isso. Então, mas também não podemos, em 6 meses, querer grandes resultados. Porque foram 8 anos de má administração nessa cidade. Não vai ser 6 meses, nenhum de nós consertaria em 6 meses. 8 anos não, acho que isso é mais, né? Bom, eu acho que... Quantos anos tem Itapetininga? Que ele valorize o secretário, o Felipe, para que ele tenha autonomia para poder. Embora que já tocou. Já tocou. Obrigado, Beni. Volte sempre. Valeu. Um abraço. Hélio Rubens, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Domingo tem o Toquinho, hein? Domingo tem o Toquinho tocando lá no Venâncio Aires. Maravilha. Já pegou o seu ingresso? Não. Não vai pegar mais. Então já foi. Acabou. Trabalho. Puta, trabalhei assim, tô trabalhando aqui sábado. Tem cambista. Tem cambista? Eu vendo pra você. Opa, eu compro. E eu nem tava lembrando mais do Tuquinho. Eu vendo Também pra você não tem também. ingresso. Eu vendo pra você também. Obrigado, Hélio. Obrigadão, eu que agradeço. Volte sempre, Geraldo. Volte sempre. Obrigado. Obrigado a vocês. Beni, prazer estar com você. É um prazer. Amador. Foi muito bom. Prazer estar aqui. O debate acho que tende a crescer. Isso é TV aberta. Isso é TV aberta. Livre. Só para finalizar também, está programado um manifesto 5h30 da tarde em frente ao Venâncio Soares. Hoje? Não, domingo. No horário do Toquinho? Ah, que legal. Amador, volte sempre. Obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado a todo mundo. Bem que o Toquinho podia dar uma canja do manifesto. Já está programando, já estão programando. Legal ter participado com vocês, com o Geraldo, que a gente já faz isso há um bom tempo, né? Lá na chácara do Não fale, não divulgue os mocó. Não divulgue nossos mocó. Vai dar um endereço para o aparelho, mano? É, aparelho. Maravilha. Obrigado, Itapetininga, pela audiência. Queria agradecer aqui a Fabiana que acompanhou com a gente, a comissão voluntária Itapê, Milton Neri, obrigado. Jane Camargo, obrigado também pela sua audiência, por assistir toda vez o nosso programa. E a Fabiana Neri, que mandou um abraço a todos da mesa aqui. Um ótimo final de semana a todos. Participou? Domingo tem manifestação, como disse o Beni, 5 horas da tarde. Beni, te corrigiram aqui, não é 5h30. Isso, 5 horas. E essa Fiquem com Deus, segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Isso é para que a família não tenha desculpa.